Bom, boa tarde. Eu vou fazer a minha apresentação, que tem por título a avaliação de misturas de desempenho de misturas bituminosas com adição de lodos de ETA e de ETI. O sumário da apresentação está composto pela introdução, os objetivos, conceitos da revisão bibliográfica, materiais e metodologia, a apresentação e a análise dos resultados, e por último, as conclusões e as sugestões futuras. A motivação pela preservação do meio ambiente e pelos cuidados que a saúde requer. Hoje em dia, se fazem tratamentos de água potável e tratamentos de efluentes. Esses tratamentos geram uns resíduos que, segundo as normas brasileiras, são considerados como resíduos sólidos. Esses resíduos são chamados de lodo da ETA quando provém da estação de tratamento de água e de lodos de ETI quando provém da estação de tratamento de esgoto. A disposição final dos resíduos considera-se um problema ambiental muito grande em muitos países do mundo inteiro. O Brasil tem desenvolvimentado uma política nacional de resíduos sólidos a fim de procurar uma disposição segura dos mesmos, assim como também de motivar a prática de uma engenharia sustentável. Neste termo de condições, nesta pesquisa, avaliou-se a utilização dos resíduos como material filler nas misturas bituminosas. Como objetivo geral da pesquisa, temos avaliar uma mistura asfáltica, tipo CBUQ, se a adição de lodos de ETA e de ETI como material filler melhoram as características mecânicas e melhoram o desempenho de adesividade. Como objetivos específicos temos a realização de um tratamento térmico dos lodos, a fim de ter um resíduo estável, a avaliação da consistência de ligantes modificados pela adição dos lodos, otimização do teor de asfalto pela adição dos lodos, vamos ver se precisa de mais ou menos ligante asfáltico, e avaliar as propriedades mecânicas mediante os ensaios de estabilidade, fluência, módulos de resiliência e resistência à tração, assim como também a avaliação da adesividade, segundo o ensaio da resistência por umidade induzida e o desgaste por abração. Na revisão bibliográfica, vou falar um pouco dos tratamentos que geram os resíduos. O tratamento da água no Brasil é regulado pela norma 12.216, que, segundo as condições apresentadas pela bacia hídrica, faz uma sugestão do tratamento a ser empregado. Os mais comuns no Brasil são a coagulação, a floculação, a decantação. Na coagulação se faz a adição dos produtos para o tratamento da água. Na floculação se faz a mistura dos sólidos suspensos com os produtos. E na decantação se faz a separação dos resíduos e da água. A filtração, a desinfecção, a fluoração e a correção do pH são parâmetros para ter uma água potável e também para trabalhar com os micro-organismos. Os lodos de ETA têm origem principalmente nos decantadores e também nas águas de lavagem dos filtros, e as suas características vão depender das condições da água natural, dos produtos químicos utilizados, o sulfato de alumínio mais comum no Brasil, a forma da limpeza dos decantadores, e na atualidade são utilizados na agricultura, na recuperação de áreas degradadas e também na disposição de aterros. Tem se desenvolvimentado muitas pesquisas a fim de procurar aplicações na engenharia civil, tais como na indústria cerâmica e na fabricação de concretos. O tratamento de esgoto é regulado pela norma 12.209, a qual é feita em duas fases, a fase líquida e a fase sólida. Na fase líquida se tem dois tratamentos. O primário consiste em fazer uma separação, um dragамento dos resíduos maiores, a fim de facilitar o transporte do fluente. Após vem a desarenação, a fim de tirar a areia presente no esgoto. E por último, a decantação. O segundo tratamento pode ser feito por a construção de lagoas de estabilização, lodos ativados, ou filtração biológica, a fim de assimilar a matéria orgânica do esgoto na fase líquida.
Já na fase sólida você tem, em princípio, o adensamento, depois a digestão, que é a assimilação de matéria orgânica em condições aeróbias ou anaeróbias, e por último, a desidratação dos lodos, obtendo o resíduo de lodo. As características dos lodos vão depender das características físicas, químicas e biológicas do esgoto. Outra característica dos lodos é a presença elevada de matéria orgânica e de nutrientes, e na atualidade são dispostos em aterros sanitários, na recuperação de áreas degradadas e também no uso agrícola. A disposição final dos resíduos eh, tem se considerado um problema ambiental muito grande, devido a que os líquidos com metais pesados podem infiltrar no solo, produzindo a contaminação do lençol freático. Outra forma de disposição, segundo alguns autores, é a calcinação, onde os lodos são depositados no ar, enquanto que outros autores falam que a calcinação é simplesmente a diminuição da quantidade de resíduo. É uma prática utilizada nos países do primeiro mundo porque precisa de tecnologia sofisticada, assim como também de seus custos de operação são elevados. Algumas estatísticas dos resíduos de ET, no ano 2001, o 47% eram calcinados em Canadá. No ano 90, no Japão, o 80% eram calcinados. E nos Estados Unidos, no ano 2009, aproximadamente o 30% eram calcinados. Essa redução de volume tem se desenvolvimentado muitas técnicas a fim de que a calcinação não seja um problema ambiental. No Japão, desenvolvimentou-se um equipamento que foi instalado o ano passado, a fim de fazer uma redução do volume por meio de readatividade, aquecendo o material a 450 graus. No Distrito Federal, das 9 estações de tratamento de água, o 97% dos lodos é utilizado na recuperação de áreas degradadas, e das 16 estações de tratamento de esgoto, o 83% é utilizado, é desidratado e é utilizado também na recuperação de áreas degradadas. Na revisão bibliográfica, nós temos muitos trabalhos feitos da avaliação do comportamento do concreto asfáltico, você viu o que? Mediante a adição ou substituição do filler da granulometria. Calvacante, no ano 2001, utilizou diferentes fillers, como pó de pedra, pó calcário, cal hidratada, carbonato de magnésio e cimento porta, a fim de substituir o filler da granulometria. Nas suas amostras, obteve maiores valores de consistência, assim como também maiores valores da resistência à tração. Góngora, no ano 2007, lá na Colômbia, trabalhou com resíduo de casca de arroz incinerada, obtendo nas suas misturas maiores valores de estabilidade e da resistência. Puck, no ano 2009, trabalhou com a cal hidratada de forma como um filler adicional, adicionando as misturas bituminosas. Nas suas dosagens, se teve menor teor asfáltico, maior, menores valores do módulo e desempenhando também boa adesividade. Tem-se trabalhos feitos da utilização dos lodos, de ETA e da ET, como adição ou substituição de alguns produtos utilizados e alguns produtos e materiais utilizados na engenharia civil. Silva, no ano 2008, trabalhou com o lodo da ETA como material filler nas misturas bituminosas na região do Amazonas, obtendo maiores valores de rigidez e de módulo. Costa, no ano 2011, substituiu os agregados, alguma fração dos agregados, para a fabricação de concretos para calçadas, obtendo maiores valores da resistência axial. Fontes e Pereira utilizaram os lodos da ETA a fim de utilizar em concretos e argamassas como material granular, devido a que apresenta menor desgaste à abrasão e maior resistência mecânica. Genger e Fontes utilizaram uma fração dos lodos de ET como parte do cimento Portland para a fabricação de concretos, substituições do 20% em massa do cimento,
e também uma faixa do 5 ao 10% quando foi misturado com resíduo sólido urbano. Duarte, no ano 2008, trabalhou na fabricação com lodos de ET, na fabricação de tijolos, obtendo o problema da pesquisa foi que apresentou uma perda, os tijolos apresentaram perda de massa no processo da fabricação e uma elevada absorção. Na nossa metodologia, nós estudamos os revestimentos asfálticos eh, do tipo CBUQ, o qual é composto pelo ligante asfáltico, pelos agregados, e utilizaram materiais alternativos que foi o objetivo da pesquisa, sendo os resíduos de lodos de ETA e a cal hidratada. Os materiais utilizados na pesquisa, o ligante asfáltico, um cimento asfáltico de petróleo, também chamado de CAP 5070, produzido na refinaria Gabriel Passos, da propriedade da Petrobras, que atinge os parâmetros de material betuminoso para a fabricação de concreto asfáltico. E os lodos da ETA e da ET são resíduos da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, também chamada da CAESP. As mostras foram pegadas da ETA Brasília e da ET Brasília Norte. Os agregados, o material calcário, também esse material atinge os requisitos da norma para a fabricação de concretos betuminosos. E por último, trabalhou-se com a cal hidratada, tipo calcita, produzida no estado de Minas Gerais, que também atinge os valores de material de enchimento. Em princípio, foram feitos ensaios de caracterização dos materiais, do ligante asfáltico, foram feitas o ensaio de densidade, consistência. No ensaio de consistência foram feitas a penetração, a viscosidade e o ponto de amolecimento. Foi simulado o envelhecimento a curto prazo. Os agregados foram feitos determinada a granulometria, a forma das partículas, a durabilidade, a limpeza, segundo o ensaio de equivalente de areia, a resistência à abrasão, a densidade e a adesividade com os diferentes ligantes asfálticos. Agora, com os materiais de estudo, com os resíduos lodos e com a cal hidratada, fizeram ensaios da granulometria para constatar que o material seja passante pela peneira 200 para utilizar como material filler. Densidade, mineralogia, a fim de determinar os minerais e os elementos químicos, análise termogravimétrica e análise termodiferencial. Para a utilização dos lodos, em princípio, foi feito uma secagem ao ar, utilizando as elevadas temperaturas de Brasília. Após, foi feito um destorramento, utilizando um almofariz de mãos de grau. Depois disso, para constatar que o material seja passante pela peneira número 200, se fez a passagem por um moinho mecânico de café. A incorporação dos resíduos foi feita por duas formas. A primeira, diretamente ao ligante asfáltico, ou também chamada de via úmida. E a segunda, os resíduos foram incorporados ao agregado miúdo, ou também chamada essa prática como via seca. Na via úmida, se teve em consideração que o ligante asfáltico é aquecido a uma determinada temperatura, e nessa temperatura os lodos podem reagir. Por isso, é preciso fazer um tratamento térmico a diferentes temperaturas, e para determinar qual é que é a temperatura ótima de calcinação, se avaliou a consistência dos ligantes asfálticos modificados. Já na forma de incorporação da via seca, se teve em consideração a temperatura de usinagem correspondente ao aquecimento dos materiais. Na via úmida, em princípio, tentou-se trabalhar com a condição secos dos lodos secos ao ar, só que os resultados não foram muito satisfatórios, como vão ser apresentados na frente. Por isso foi necessário fazer calcinação a temperaturas de 200, de 300, de 500 e 800 graus Celsius. Após, foram feitos ligantes modificados, trabalhou com 4 tipos. A mistura o ligante tipo 1 corresponde a um CAP 5070 puro, como amostra de referência. A mistura tipo 2, incorporando o material de referência, cal hidratado, utilizando 85% de CAP, 15% da cal hidratada em peso.
Depois foram feitas os ligantes com os lodos da ETA, utilizando 85% de CAP e 15% dos lodos nas cinco condições: secos o ar, calcinados a 200, a 300, a 500 e a 800, obtendo as cinco amostras. E dos lodos de ETA foi similar, como no ligante tipo 3, obtendo 5 amostras com os lodos de ETA e o ligante. No final, você teve 12 amostras, das quais duas são de referência, o CAP puro, o CAP com acau, e 5 amostras para cada tipo de lodo. Foram feitos a avaliação da consistência, segundo o ensaio de penetração, viscosidade. Foi feito o ponto de amolecimento e o ensaio de envelhecimento a curto prazo. Após, foram feitos os concretos asfálticos. Você teve uma amostra de referência, um CBUQ tradicional, composto por agregado, graúdo, miúdo, filler, ligante asfáltico, CAP 5070, de referência. Depois foram feitas as dosagens pela via úmida, adicionando os lodos com respeito ao teor de betume, fazendo um ligante modificado por 80% CAP, 20% cal hidratada, fazendo a mistura 2, a mistura 3, utilizando o lodo da ETA, e a mistura 4, utilizando o lodo da ETA. Depois, com respeito aos dosagens pela via úmida, foram feitos os corpos de prova pela via seca, utilizando um filler adicional da mistura número 5, com a cal hidratada, mistura tipo 6 com o lodo da ETA e a mistura tipo 7 com o lodo da ETA. No total, nós sabemos que a faixa do material filler oscila entre 2 e 10%. E neste caso, com o filler adicional, ainda se cumpre o valor da faixa, e no total da mistura se teve incrementos do 1 ao 2% com respeito ao material filler. Foi feito a dosagem utilizando a metodologia Marshall e as especificações para concreto asfáltico do DENIT, a fim de obter os valores de estabilidade, de fluência e o teor ótimo de asfalto. Para o teor ótimo de asfalto foram avaliados três critérios. O primeiro corresponde ao valor médio do teor, correspondente à máxima estabilidade, máxima massa específica, e um determinado volume de vazios. O critério 2 corresponde a uma relação betume-vazios e um volume de vazios. E o critério 3 corresponde a um método gráfico que envolta que é utilizado o critério 2, só que tendo em consideração os topos máximos e mínimos do volume de vazio e da relação betume-vazios. Foram determinadas as propriedades mecânicas, segundo ensaios de módulo de resistência à tração por compressão diametral, segundo as normas brasileiras. A adesividade, segundo a norma da ASTRA, o lodo mais modificado, fazendo a fim de determinar a resistência ao dano por umidade induzida. E o ensaio cantado, a fim de determinar o desgaste e abrasão. Agora vou fazer a apresentação dos resultados, divididos em 3 etapas. A primeira corresponde à caracterização dos materiais, o tratamento térmico. A segunda corresponde à caracterização dos ligantes asfálticos modificados, a fim de determinar a consistência, o ensaio do ponto de amolecimento, de viscosidade e de penetração, o envelhecimento a curto prazo. E por último, na terceira etapa, vão ser apresentados os parâmetros da metodologia de dosagem, assim como também as propriedades mecânicas e de adesividade. No tratamento térmico, observa-se que a maior temperatura de calcinação ocorre uma maior variação de massa, sendo que os lodos de ETA apresentaram maior perda de massa que os lodos da ETA. Os lodos da ETA têm maiores produtos químicos que os outros lodos. Também observou-se um aclaramento nas amostras quando foram feitas calcinações a elevadas temperaturas. Observou-se uma coloração amarela, vermelha, que é indicativo de sílica, o que é um produto altamente, o que é um material altamente resistente às temperaturas. O equivalente, agora vou apresentar a caracterização dos agregados. O equivalente de areia se obteve um valor mínimo, um valor de 66%, sendo o valor mínimo 55%. A abrasão na máquina dos Ángeles, tendo uma perda de massa do 31%, sendo o máximo 50%. O índice de forma foi determinado
pelos dois métodos, pelo método dos cribos e pelo método do parquímetro, obtendo nos dois ensaios uma classificação de forma cúbica, o que permite maior travamento nos concretos. Durabilidade, se obteve uma porcentagem de 7, sendo o máximo 12. A adesividade, com todos os ligantes asfálticos estudados, foi satisfatória. E de absorção, você teve uma porcentagem de 0,8, sendo correspondente ao material calcário. Foi feita a caracterização dos lodos mediante a distribuição dos minerais, segundo o método de difração dos raios-x, obtendo picos característicos da presença de minerais tais como a portlandita, a caulinita, a gisbita e o quartzo, em maior proporção na cal hidratada. Desses minerais, você tem a presença do alumínio, do sílico, do oxigênio, traços de magnésio e cálcio. E foram ensaios também encontrados na literatura, quando foram estudados os lodos da ETA e de outra cidade. Análise termogravimétrica foi feita a fim de determinar os pontos endotérmicos e exotérmicos. No caso da cal hidratada, se obteve o primeiro ponto a 400 graus. Nos pontos, nos lodos da ETA e da ET, se obteve pontos endotérmicos menores a 100 graus Celsius. De modo geral, observou-se o mesmo comportamento das curvas quando se estudaram os lodos. Foi feita a análise termodiferencial, constatou-se que a cal apresenta uma variação de massa constante, o resíduo da ETA apresenta uma estabilização mais ou menos a 500 graus, e o lodo de ET apresenta uma perda de massa significativa, procurando-se uma diminuição pequena para temperaturas maiores a 500 graus Celsius. Da segunda parte, são apresentados os resultados da avaliação da consistência dos ligantes. Foram feitos as amostras de referência, utilizando um Splendor número 27, para o estudo de ligantes modificados. A curva de viscosidade do CAP 5070 é apresentada da cor azul, enquanto que a curva vermelha é o ligante com cal hidratada. E nesse caso se observa que a cal hidratada apresenta melhorias, aumentos de viscosidade. De forma geral, os lodos da ETA apresentam maiores valores de viscosidade, maiores valores das curvas, só que esses acréscimos não são função, para este caso, da temperatura de incineração. No entanto, observa-se que a curva com maior valor de viscosidade é aquela que é feita com os lodos de ETA calcinados a 500 graus. Com os lodos de ETA, observou-se, foi colocado as duas amostras de referência, e neste caso observou-se aumentos da viscosidade com respeito à temperatura de calcinação dos lodos, sendo que os maiores valores das curvas de viscosidade foram para as condições dos lodos calcinados a 500 e 800 graus Celsius. Foi feito também outro ensaio para consistência, um ensaio de penetração. No eixo vertical é colocado o valor da penetração, é colocado o valor da penetração que apresenta uma agulha baixo umas condições padronizadas de ensaio, com uma massa determinada. E no eixo vertical são apresentados as diferentes condições de calcinação dos lodos. E neste caso, observa-se que quando a penetração é baixa, é porque é um asfalto mais difícil de penetrar, porque apresenta maior dureza, porém maior consistência. Na cal hidratada e nas misturas de estudo, observa-se que são mais consistentes devido à presença dos lodos, por apresentar valores menores
de penetração, que é a mistura de referência, que é o CAP 5070 puro. Observa-se que para 500 e 800 graus, os valores são similares e em alguns casos menores que o valor da cal hidratada. Foi feito também o ensaio do ponto de amolecimento, anel e bola, a fim de esse ensaio é feito a fim de determinar qual é que é a temperatura na qual um asfalto amolece baixo determinadas condições do ensaio. E nesse caso, observa-se que para os asfaltos mais consistentes, se precisa de maior temperatura de amolecimento, de maior ponto de amolecimento. Nesse caso, a amostra que apresentou maior consistência é a cal hidratada. E os lodos calcinados a 500 e a 800 graus ficaram perto do valor da cal hidratada, da amostra com a cal hidratada. Para ter uma avaliação da consistência, colocou-se neste gráfico o resultado do ponto de amolecimento e o valor da penetração, sendo que o ponto de sendo que um ligante é consistente, muito consistente, quando apresenta maior tempo, maior ponto de amolecimento e menor valor de penetração. E nessa condição, os asfaltos com a cal hidratada e com as temperaturas de incineração de 500 e 800 graus apresentam maior consistência que o CAP 5070. O aumento da consistência é satisfatório devido a que um ligante, uma mistura pode apresentar menor, menor ocorrência do fenômeno da trilha de roda, e assim como também a formação de trincas pela vida fadiga. Foi avaliado o ensaio de envelhecimento a curto prazo. Nesse caso, o resultado é a variação de massa. Observa-se que a cal hidratada e a amostra de referência apresentam um valor quase similar. As misturas de estudo com os lodos da ETA apresentaram variações de massa maiores às amostras de referência, mas sendo boas, porque apresentaram valores menores que o valor da especificação. Observa-se que na condição dos lodos secos ao ar, apesar de considerar-se uma alternativa muito boa para não ter que fazer a calcinação, não apresentaram resultados de variação de massa maiores aos valores da especificação. E o fenômeno foi evidenciado fisicamente, dado que no momento de fazer a mistura do asfalto com os resíduos nessa condição secos ao ar, observou a formação de bolinhas de ar. Isso é um indicativo do fenômeno do asfalto espuma, assim como também o envelhecimento e a oxidação do mesmo. Depois de ter feito o ensaio de envelhecimento, foram determinadas as viscosidades Brookfield após o ensaio, a temperaturas de 135, 150 e 177, obtendo que as amostras de lodo de Etch apresentaram valores com tendência à mistura do CAP 5070 puro, e o lodo de ETA apresentou variações perto do valor da cal hidratada, constatando que os lodos da ETA e a cal hidratada são materiais mais consistentes que as outras duas amostras. Na última etapa são apresentados os resultados da elaboração dos corpos de prova. Se teve em consideração e muito cuidado com a temperatura de usinagem e de compactação. Para isso, foi determinada a curva de viscosidade para os 4 ligantes finais de estudo, que foram o ligante asfáltico puro, a cal hidratada, o ligante com cal hidratada, o ligante com o resíduo da ETA, calcinado a 500, e com lodo de ETA, calcinado a 500, a fim de que, nessas condições, os lodos modificaram a consistência do ligante em elevada proporção. Se fizeram as curvas de viscosidade a fim de determinar as temperaturas de aquecimento, de compactação e as temperaturas de usinagem. A temperatura de usinagem, a temperatura de aquecimento do ligante e dos agregados. Para os lodos da ETA, se obteve maior aumento das faixas
eh, sendo 9 graus por acima da mistura de referência. Esse fato é atribuído ao aumento da consistência. Um parâmetro muito importante nas misturas asfálticas é o teor ótimo de asfalto. Menores valores de asfalto fazem o fenômeno da desagregação e o fenômeno de fadiga, enquanto que maiores valores fazem o fenômeno de exudação e a trilha de roda. Neste caso, foram adoçadas, se fez a dosagem da mistura de referência do CAP tradicional e das misturas pela via úmida. Apresentou-se que a cal hidratada apresentou menor valor do teor de asfalto, tendo uma diminuição de 0,3. Com o lodo da ETA se obteve uma diminuição de 0,1 e com o lodo de ETH se teve o mesmo valor da referência. Só para falar aqui também que os ligantes são modificados, 80% ligante puro, 20% material de estudo. E nesse caso, em todas as amostras, se teve uma diminuição de CAP puro. Essa diminuição foi atribuída ao aumento da densidade do ligante, quando se fez a mistura do lodo e do material de estudo com o ligante, se obteve uma densidade maior. No caso da cal hidratada, se teve no caso da cal hidratada, se obteve uma maior densidade do ligante modificado, e por isso apresentou um menor valor do teor ótimo de asfalto. Agora vou falar dos parâmetros de dosagem que foram feitos para as misturas pela via úmida, pela via seca, e lógico que para a mistura de referência. Com respeito à densidade aparente da mistura e à densidade máxima teórica, observou-se diminuição de todos os valores. Esse fato é atribuído ao aumento da densidade do ligante utilizado, do ligante modificado. O volume de vazios foi satisfatório, encaixou-se na faixa de 3 a 5%, sendo que para as misturas pela via úmida e pela via seca se obteve valores menores ao valor da referência. Segundo as condições do agregado, se tem o volume de agregado mineral. No caso da mistura de referência, o mínimo é 14. E neste caso, para as misturas pela via seca, pela elevada presença de material filler, se obteve valores menores ao mínimo exigido. A relação betumen-vazios foi satisfatória para todas as misturas de estudo. Nas misturas pela via seca se obteve maiores valores que pela via úmida. A estabilidade foi satisfatória, sendo a mínima 5.000 newtons. Os maiores valores foram apresentados para a cal hidratada pela via seca e pela via úmida para os lodos. A fluência se obteve menores valores de fluência que a mistura de referência. Com respeito às características mecânicas, o ensaio da resistência à tração e o módulo de resiliência, observou-se que para a resistência à tração, os valores apresentados pelas misturas, feitos com as misturas de estudo, foram maiores que com as misturas de referência. Para o lodo da ETA foi mais satisfatório quando se utilizou o lodo pela via úmida, enquanto que para o lodo de ETH foi mais satisfatório quando se utilizou pela via seca. Analogamente, no ensaio do módulo de resiliência, se obteve maiores valores das misturas com os lodos que a mistura de referência com o CAP. A melhor condição para o lodo da ETA foi quando foi feito pela via úmida, enquanto que para o lodo de ETH foi feito pela via seca. Os aumentos de resistência à tração são muito satisfatórios devido a que as misturas, os materiais apresentaram maiores resistências que as misturas tradicionais. Os valores do módulo de resiliência, esses aumentos,
têm que ser avaliados com respeito aos valores da rigidez das camadas subjacentes, da base, da subbase, do subleito, eh, a fim de avaliar em conjunto a estrutura do pavimento, eh, para as propriedades de adesividade, foi feito o ensaio do Lorman modificado, a fim de avaliar a resistência ao dano por umidade induzida. Esse ensaio pede dois tipos de amostras, umas amostras com acondicionamento, outras amostras sem acondicionamento. Essas amostras têm que estar em uma faixa do volume de vazios em torno do 6%, do 6 a 8%. Controlou-se o volume de vazios segundo o número de golpes da compactação. Foi adotado um valor de 25. As amostras com acondicionamento foram feitas tentando simular o efeito de uma chuva forte, do congelamento e de um clima severo. E o valor do ensaio é o valor da relação das resistências à tração das amostras com acondicionamento e sem acondicionamento. E neste caso, observou-se que pela via seca, as amostras apresentaram maiores valores da relação de essa relação, enquanto que pela via úmida apresentaram menores valores. A diminuição dos valores da relação das resistências pela via úmida podem ser atribuídos a que trabalhou-se com asfaltos consistentes, os quais a uma temperatura baixa apresentam uma fragilidade, porém pode-se apresentar uma perda da resistência. No entanto, observa-se que os resultados foram satisfatórios para os critérios da norma DAS, sendo a exigência os 70% do valor da resistência. Neste caso, o valor mais baixo foi com o lodo da ETA, pela via úmida, sendo 71%. Foi avaliado o desgaste à abração, o também conhecido como ensaio cantável. Foram feitos corpos de prova, colocados na máquina dos ângeles. Após, determinou-se a variação de massa, que corresponde ao desgaste. Na amostra de referência, se teve uma porcentagem baixa, do 4%. Na amostra da cal hidratada, pela via seca, se apresenta uma porcentagem elevada, do 20%, sendo que a cal hidratada é um agente melhorativo das características de adesividade. No lodo da ETA, se obteve um valor muito satisfatório para a via úmida, no lodo de ETA, para a via seca. De forma geral, todos os resultados foram menores ao valor máximo exigido pela norma do DENIT. Como conclusões dos resultados dos ensaios de consistência, apresentaram maiores aumentos quando foram incorporados os lodos. Apresentou-se maior consistência por apresentar menor valor de penetração, maior valor do ponto de amolecimento e maiores valores de viscosidade. Também os aumentos da consistência estiveram em função da temperatura de incineração. Os teores ótimos de asfalto foram determinados segundo a dosagem Marshall. No caso da cal hidratada e dos lodos da ETA, diminuíram. Na mistura com os lodos da ETA, adicionados pela via úmida ou diretamente no ligante asfáltico, apresentaram maiores valores de resistência e de módulo que as misturas de referência. De maneira análoga, nas misturas com os lodos de ETA adicionados diretamente no agregado graúdo, apresentaram melhoria das propriedades mecânicas quando foram comparadas com as amostras de referência. No tratamento de condicionamento realizado no ensaio de umidade induzida, observa-se que as características da norma é uma norma americana, porém as condições climáticas são diferentes das condições do Brasil. Porém, os resultados podem ser aceitáveis
para as condições do local de estudo. Como grande conclusão, avaliando o conjunto de resultados, se verifica tecnicamente viável o uso dos lodos da ETA e da ET como material filler, desculpa pessoal, em misturas asfálticas. Os melhores resultados foram obtidos para os lodos na condição calcinados a 500 graus Celsius, e com a incorporação pela via úmida para os lodos da ETA e pela via seca pelos lodos da ETA. Pode-se concluir tecnicamente a utilização dos lodos da ETA e da ET no concreto bituminoso da forma proposta é viável ambientalmente, permite a disposição segura dos resíduos. Algumas sugestões para pesquisas futuras. Em nosso caso, o ligante modificado foi feito com 20% lodos, 80% K. Nessa ordem, seria avaliar porcentagens maiores ou menores de lodo, avaliar diferentes tipos de materiais granulares, a fim de determinar o comportamento da adesividade, utilizar nas misturas tipo a frio, para utilizar a condição não calcinada ou a condição seca ao ar, fazer um trecho experimental dividido em 4 subtrechos, em cada subtrecho utilizar cada ligante de estudo, e extrair corpos de prova a fim de avaliar as propriedades de laboratório, estudar diferentes amostras de lodos da ETA e da ET para ter um padrão de comportamento, e estudar temperaturas de calcinação próximas às temperaturas de usinagem, a fim da redução dos custos no processo da calcinação. Nos agradecimentos ao CNPq pelo apoio financeiro, ao programa da pós-graduação na geotecnia, aos professores, ao Infralab, ao professor Márcio, à professora Yaeco por todo o apoio, de forma especial também ao meu orientador, a minha co-orientadora, pela disposição, por todo o tempo. Muito obrigado a vocês. E aos fornecedores dos materiais, entre os de asfaltos, e a CAESB pela recoleção das amostras. E a todos vocês, eu agradeço a presença da banca, e a todos meus colegas e amigos do mestrado, muito obrigado. Muito obrigado por tudo. É isso.